Não sei, só veio tipo um silêncio na mente, sabe? Sei. Essa aqui, sessão 336. Agora, 21 horas 34 minutos, 7/5/2022. Pronto, falou de silêncio na mente aí. Se concentra, vai lá pra sala branca. Vou desligar a luz aqui que sempre É, me ajuda. então, beleza. Vou lá para a sala branca. Consegui me conectar à sala branca. Tava passando bastante informação. Ah, é? Como se, como se fizesse muito tempo que eu não tô prestando atenção nisso Uhum. e tá vindo tudo de uma vez, assim, porque eu sinto que não parei enquanto tava me adaptando aqui Hum, à minha mudança, mas o meu corpo físico não deu tanta atenção. Então é como se eu estivesse recebendo muita coisa. Falaram que para me acalmar que logo passa. Eu ouvi um saudações de uma consciência que parece feminina. E eu falei para ela para aguardar um pouquinho, que eu vou precisar de um pouco mais de tempo. E ela disse tudo bem. Tô vendo a consciência na minha frente, na sala branca. Eu tô de pé na sala branca. E ela tá na minha frente. certo. Você conhece ela? Não. Inclusive tem uma aparência bem diferente. Eu vou tentar descrever. Beleza. Assim, tem o formato humanoide, mas não tem mãos e dedos. É como se fosse uma mão que no lugar de dedos existem tentáculos pequenos assim. Uhum. São tentáculos tipo pontudos com a ponta pontuda. E é meio gelatinoso a aparência assim do ser, como se fosse uma gelatina transparente. Certo. Tem uma cabeça bem grande e tem olhos bem pretos, bem para lateral assim do rosto. E é como se ela estivesse flutuando na minha frente. Diferente mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Ela falou: saudações, sou uma fada. As consciências vêm falar com a gente, muitas falam sobre ser fadas e tal, mas eu não sei exatamente o que isso significa, né? Se é um elemental, porque não parece ser o caso, né? Como é que ela define esse negócio de fada? Falou: vamos começar por isso então. Aham, Fada é um ser elemental de ordem superior. certo. É um derivado consciencial da matéria elemental. Ela falou assim: nós somos muitas, no sentido de são muitos tipos. Certo.
Ela falou assim: desde leprechauns a gnomos a dragões de ordem inferior. O nosso objetivo existencial é criar. Ah, entendi. Tá. A criação pode se dar de diversas formas. Essa forma que apareça a você é uma delas. Pois não tenho uma. Uhum. Escolhi essa porque representa a minha personalidade. Fluida, transparente, dinâmica. Estou aqui para contar a vocês a história da Terra. Muito bem. Pois participei do seu processo de transformação desde os primórdios até a sociedade contemporânea na qual vocês vivem. Eu vou fazer um parênteses aqui e até pedir permissão para ela. Hum. Quando eu me conectei à Sala Branca, eu vi muitos dinossauros, assim, tipo selva. Ah. E eu fiquei pensando, da onde isso? Aí agora eu entendi. Agora meio que entendi. É pelo tempo, né, que ela atua aqui. Aham, exatamente. Estou aqui desde os primórdios. Ajudei a conceber e constituir vida. Determinamos o caminho de moléculas. A nossa função é primordial, no sentido do que vem primeiro. De certa forma, partes da nossa consciência estão em toda a vida na Terra. Você poderia me chamar de construção arquetípica, mas não gosto muito dessa denominação. A Terra é um planeta trazido. Tô tentando entender o que ela está dizendo, tá? Trazido primeiro em corpo astral e mental, que determina e rege a sinfonia da matéria. Todas as manifestações físicas da constituição deste planeta são programadas e executadas por seres como eu. Eu perguntei para ela assim: vocês têm tipo um chefe ou um direcionador? Hum. E ela falou: não necessariamente. Como é que ela sabe aquilo que tem que ser realizado, digamos? Ela tá falando de um jeito que eu não tô entendendo bem. O que nós temos é a inclusão, mas foi isso que ela falou. Eu vou pedir para ela explicar de outra forma. Tá. Preste muita atenção. Quando eu digo que a nossa consciência é fluida, é porque são muitos que vêm e vão. Amando do Criador, recebemos pedaços de instrução conscientes. Eu perguntei quem é o Criador. Ah, E ela falou tudo que há, interessante. porque é o termo mais entendido por você. No caso, você sou eu. Aham. Eu perguntei, esse processo é consciente? Ela respondeu, tudo é consciente, até mesmo vocês. Para estarem aqui, vocês precisam saber. É. Ela tá falando que quer me mostrar uma coisa. Hum. Então eu tô ali na sala branca e ela tá na minha frente. Uhum. E é como se fosse uma pintura. Ela é como se fosse uma pintura, assim. E a forma como ela
faz as minhas visualizações é muito artístico. No sentido de que eu acho que entendi por que eu tô vendo dessa forma. Porque são criadores, Ah, artistas mesmo. É é, interessante. sim. É, faz sentido. Ela tá falando assim: desenvolvemos moléculas inteligentes, determinamos caminho e função, porque sabemos do final. Aham. É, entendi. Eu vou falar o que ela tá me mostrando. Ela tá me mostrando a terra primordial mesmo, a sopa primitiva. Uhum. Ela falou: quando vocês se referem a elementais, geralmente se referem também a elementos. Mas não é só isso. Aham. É, a gente tem uma ideia muito confusa sobre isso. Existem elementais de diferentes calibres, responsáveis por diferentes níveis de manifestação de vida. Desde a vida mineral, intrínseca, foi como ela falou, tá? Aham. Até a vida biológica que vocês consideram. Certo. Importante vocês entenderem esse processo, porque tira dúvidas sobre a constituição de mundos. Forneço aqui um aparato para o entendimento que podemos começar a destrinchar agora. É, a gente tem a ideia de que elemental faz muito o aspecto da manutenção da vida. Mas pelo jeito tem esse lado criativo envolvido, né? Estou formulando uma resposta. Tá. A forma que encontrei de explicar é falar da seguinte forma: tanto faz. Fazemos o que é preciso. Deixe-me explicar uma coisa. A constituição da vida biológica é muito importante, pois serve de modelo para outros como eu. Vocês já estão cansados de saber que isso que vocês vivem não passa de um experimento. Sim. O que posso ajudar vocês nesse momento a entenderem é o objetivo do experimento. Primeiro, não há um principal. São muitos os porquês. E a maioria deles vocês não entenderiam. Aham. Tá. Mas posso passar alguns. Vamos lá. Ela vai falar um pouco de multiverso. Tá, beleza. Não tô surpreso. Por mais que seja correto dizer que não há tempo, o devir é uma constante. Uhum. A consciência é um estado de ser. As bases da transformação fomentam criação. Eu pedi para ela explicar um pouco melhor. Certo. Se não houvesse transformação, não haveria criação. É esse o paradoxo de tudo que há, Sim, de fato. pois para criar precisa transformar-se a si mesmo. É a desconstrução, né? Você tem que desconstruir, você tem que. É como se tivesse que destruir para poder criar. E vice-versa, você só destrói se você puder ter alguma coisa para ser destruído. No estado perfeito da consciência não há devir. É estático?
Como seria? Achei engraçado. Ela falou, é um grande nada. Difícil da gente entender, né? É interessante, né? Sabe, a impressão que eu tenho sobre isso é aquela ideia de satisfação, vamos dizer assim. A consciência está satisfeita, então ela, sabe, não acontece nada. E no momento em que ela se sente insatisfeita, aí acontece tudo, entendeu? É meio, parece ser algo assim, eu entendo assim, não sei. É, é uma coisa meio filosófica, né? Preste atenção. Já que estamos entrando nesse assunto, seria interessante explicar dessa maneira. Se a consciência é consciente de si mesma, ela já está em transformação. Se ela não está consciente de si mesma, tampouco pode ser chamada de consciência. É um estado inativo de ser. É o mais perto do que vocês poderiam chamar de não existir. Tá. São desses lapsos ou fragmentos que multiversos são criados. E nós recebemos estes pedaços e desenvolvemos como nossa missão. Repito, isto tem vários níveis. Não há uma escala padrão. E tampouco eu sei onde começa ou termina. Entendi. Faço o meu trabalho. Aquele estado que você comentou sobre Gandinada tem a ver com a inconsciência? Perfeitamente. É porque pode ser meio estranho pra gente, de repente, ter que dizer para as pessoas que a fonte era meio inconsciente quando ela começou o processo dela, mas fazendo esse paralelo com a fonte. Mas é por aí? É exatamente o que imagino ser. Aham. E tem sentido, porque é quase como vai, entre aspas, o que a gente chamaria de um despertar aqui. É uma vontade, né? Sei lá, o verbo, né? Falando um pouco uma parada bíblica. Sei lá, deu a louca ali, pegou e falou assim: não, agora eu vou sair do lugar. E aí foi criando a consciência, né? Você deseja elucidar essas questões mais a fundo? Não sei, pode ser, mas eu não quero que saia daquilo que você veio trazer. Então, vamos, vamos ver o que é melhor para ser feito hoje. Está relacionado. Então, a gente pode falar um pouquinho. A princípio, em falar do meu papel, Aham, mas entendo que também tem a ver. Isso também são indagações que faço sobre o meu próprio lugar na escala existencial. certo. Vou compartilhar um pouco sobre o que penso. Ok, obrigado. Vocês chamam de alfa e ômega as primeiras manifestações, porque a verdadeira origem não sabe de si. É. O grande nada não é a não existência, Certo. mas é a existência inconsciente de si mesmo. Faz sentido, sim. De certo modo, seria um estado mais original do que estamos vivendo todos nós. Esse é o padrão ou não? É o padrão de Deus, como vocês gostam de chamar. A questão é que Deus não sabe que é Deus. Hum, A partir do momento que questiona sua própria existência,
temos o devir e milhares de facetas diferentes que vocês podem chamar de arquétipos, mas não é exatamente isso. O meu papel é servir de pedreiro. E nessa alegoria, o engenheiro é uma parte consciente originada deste inconsciente. E são muitas. Por isso não há apenas uma fonte. Porque a fonte é uma origem do devir, da transformação. A fonte da transformação das fontes é a não transformação. Quer dizer, quanto mais elas ficam no estado, vamos dizer assim, de entorpecimento, adormecimento consciencial, mais elas fornecem transformação, é isso? A origem não sabe de si. A transformação é consciente de si mesmo. Acho que eu sinto que ela quer passar para frente. Vamos voltar no tema para o trabalho dela em si. Podemos pegar um gancho sobre o que acabamos de falar, pois a constituição desta faixa frequencial que vocês experienciam nesse planeta, como também tantos outros, do mesmo tipo experimental, é um fragmento dessas fontes conscientes. Esse fragmento é passado de geração em geração existencial. Eu meio que não entendi isso. Eu vou perguntar. Tá. Ionas. Certo. Ionas são estados geracionais. Nem sempre a escala é entendida por vocês. É, verdade. Uma questão de administração, né? E capacidade de outorga de desenvolvimento, né? Correto. Então, tipo, quem tem lá a Iona 10, de repente, tô chutando, vou chutar, porque isso é, acho que meio abstrato, mas a 10ª Iona lá pode mexer até a Iona número 4, vamos dizer assim, aqui, até a Iona número 5. Não pode mexer na sexta, mas pode até não é nem até a 5, de repente é só a 5, a 4 já é outro, já é o ser de 9 ionas e assim por diante, né? Mais ou menos isso aí. Ela falou assim: primeiro vamos constatar o óbvio. Vamos. Sou um ser de 9 Ok. ionos. Eu digo óbvio porque abaixo disso não há este potencial criativo. Então eu entendo isso também, sim. O potencial criativo de seres em escala, entre aspas, abaixo da minha, é limitado ao seu próprio devir. Uhum. A partir de nossa manifestação, nós determinamos o devir de outros também. Certo. De certa forma, somos responsáveis pela programação de seres, Uhum. de diferentes tipos de manifestações de vida.
Fazemos isso de uma maneira bem lógica. É como se partes de nós se soltassem, mas a origem fica inteira. Interessante. Você entendeu o que ela vai dizer? Eu tô pensando em fractalização, mas não é isso, né? Pode ser visto por esse ângulo Mas é totalmente diferente do que acontece com a gente. perfeitamente. Isso aí seria a onipresença, no caso? Uma, um aspecto de onipresença? Antes de você perguntar, ela falou o seguinte: essas partes não retornam, Ah, então tá certo. Tá. elas manifestam vida, Ela tá criando a partir de si mesma, então. correto? Mas quem sou eu se não partes de outras esferas? É. Acho que é o óbvio a se perguntar agora, mas existe algum dano nesse processo? Alguma perda, tipo, para si, quando se faz essa fractalização criativa? Absolutamente nenhuma. Então gera-se vida sem uma troca equivalente, digamos assim. É isso? Só há crescimento. Calma, que ela está tentando explicar o negócio. Que interessante. Eu acho que você vai me ajudar a entender o que ela está me mostrando. Sabe o topo da pirâmide? Acho que tem até símbolos maçons, sei lá, que é o olho que tudo vê. Aham. Ela está me mostrando isso. Hum. E para entender, né? Primeiro me falem o que vocês acham dessa alegoria. Eu acho que assim, é como se fosse é mais do que a consciência de si, é a noção de consciência do próximo, é a noção do entendimento de como a coisa precisa acontecer, como ela precisa fluir e tal. Se tem algo que observa nesse sentido, ele também deve agir, entendeu? Ele não pode só ficar olhando. Então, a olho do observador, né? É um estado de consciência, de plenitude de conhecimento, de compreensão do que está sendo feito no local onde de onde ele observa, entendeu? Eu vejo assim, sei lá. Olha só o que ela me falou. Quando você estava falando, ela Ah. falou a palavra tutela. É isso, né? É uma síntese disso. E tem outras coisas que me vieram na cabeça. Eu pensei em arcanjos. Faz sentido, porque o que a gente entende por arcanjo, sei lá, teria 9 onas para cima, né? Ela falou de certa forma, sou um. Exatamente. Apenas não faço o mesmo processo que aqueles que vocês conhecem. É. E qual é o meu processo? Repito, manifestação consciencial de vida. Eu, eu quero tentar entender melhor o processo mecânico, não sei, técnico, teórico, da manifestação dessa divisão que ela faz, sabe? E como é que funciona isso para a gente entender? Será que ela consegue visualmente explicar ou vamos ver o que a gente tira disso? Você pergunta de um ponto de vista interno ou externo? Ponto de vista externo pode facilitar, mas o interno talvez seja o caminho mais fácil. Certo. Vou mostrar a partir de uma visualização. Ela está me mostrando uma célula, se adivinha. Aham. Nós temos o ímpeto de nos reproduzirmos, mas o resultado não é homólogo a nós. São partículas manipuladoras do ambiente eletrostático. Nossa, que complexo. Cara, acho que eu tô entendendo. Eu acho que. Não sei. Pode ser uma mega de uma viagem, mas eu vou dizer porque a partir disso pode ser que surja algo.
É aquela ideia de que as coisas podem ser ao mesmo tempo ondas e partículas. Aí faz sentido a ideia de ser partícula, enquanto ser quem emana a onda e o que ela solta de fragmentação tem a ver com a onda de partículas ou não tem nada a ver? Porque o jeito que ela passou, eu entendi como se ela fosse ah, o, vamos dizer assim, o ambiente. Vamos focar nessa ideia. Quando digo que a vida na Terra tem partes de nós, não é exagero. Uhum, Nós os vemos como processo, um processo transformacional. Quando você diz ambiente, na realidade é um pouco mais profundo. Nós manifestamos estados da matéria. hum, isso aí dá um nó. Tô fazendo um monte de pergunta para ela, ela disse calma. Talvez não seja o caso de nos aprofundarmos muito nisso, Aham, mas eu gostaria de explicar essa parte para responder a pergunta tá. sobre o meu processo interno. Aham. É como se eu criasse um autômato. Ah, tá. Programado e separado e independente. Correto. Não tem como voltar a mim, pois não tem porquê. Essa manifestação termina o seu trabalho na dissolução do multiverso. Como assim? De certo modo, o caminho transformacional que está passando neste plano é uma escola Uhum. para que, quem sabe, um dia, em uma manifestação transformacional posterior da perspectiva do devir, possa ter um nível consciencial como o meu. Aham. Está falando de Iona. É, tipo, de reinos, né? De Sim, expansão através dos reinos. não confundir um processo como o de vocês com o que ocorre do meu. É, tá. Esses seres jamais terão 7 Ionas. Entendi. Eles estão sendo gerados para manutenção, é isso? Vou responder que sim. É, eu entendi. Não é só isso, mas é, não deve ser só isso. É muito mais complexo. É. Mas tem um limite, um fim Certamente. de até onde pode se atuar. E aí a gente fica assim, mas se tem um limite, né? Tá limitando e tal. Na verdade, ele se sente a completude e o máximo da expansão dele é sempre no limite da nossa consciência ali. É o máximo que pode ser adquirido pela essência ali, né? Não há limites a não ser a constituição de seu próprio trabalho. Ah, Uma vez terminado o trabalho, não há limite. E é isso que quero dizer com término de multiversos. hum. Uma vez terminar o trabalho, não há limites. O que significa isso? É tipo, há uma mudança no estado? Podem começar a agir um pouco como eu, Tá. adquirindo informações, absorvendo instruções que até então
só eram passadas a partir de seres como eu, que o geraram. Ah, tá. Não estavam disponíveis e a partir de um certo ponto ele passa a conseguir fazer algum gerenciamento, né? E vão aprendendo com o tempo, com o devir de sua própria consciência de si mesmo, integrando cada vez mais e mais processos complexos. E é exatamente o que ando fazendo. Ah, tá. Então é como se a programação se cumpre e a sequência desse cumprimento da programação passa a ser ilimitado. Ele pode se expandir para campos que não estavam programados. É tipo isso? De minha perspectiva é isso. Mas, se você analisar esferas superiores da consciência, está tudo determinado, É, entendi. porque receberão pedaços de informação e instruções mais complexas, Uhum. Só muda a forma como isso acontece. certo? É como se entendam corretamente o que vou dizer. Não é bem isso, mas faremos um paralelo. Tá. É como se fosse um filho que, a princípio, só é ensinado pela mãe. E a partir de um determinado momento, está pronto para receber informações externas. Entendi. Vamos fechar este parênteses aqui. Uhum. A gente está se caminhando para o final, mas eu tenho uma pergunta que acho que pode ajudar a gente a entender tudo isso. A gente tem a ideia de que existe o invólucro físico e existe a consciência. A gente ainda não entendeu exatamente como é que se manifesta essas duas coisas do mesmo jeito, vamos dizer assim. Como que acontece? Tem um invólucro, gera-se esse invólucro e gera-se a consciência em outro lugar e ela passa a habitar esse invólucro, mas me parece que a resposta que você está trazendo é meio que quase que as duas coisas acontecem juntos. É isso mesmo? Você fala da constituição de sua espécie? Ah, eu acho que eu falo desde a parte atômica do processo. Acho que desde que a pequena parcela de consciência habita a menor partícula existente, sabe? Como é que se dá isso? A consciência, ela, o corpo só aparece porque a consciência está ali. O que vem primeiro? É o planejamento do corpo, a consciência, é tudo junto. Como é que se manifesta isso? Esse processo tem diversas origens. A matéria é como se fosse um bloco de Lego, mas você precisa de alguém para montar. Deixe-me achar uma forma melhor. Estranho o que ela falou. Ela falou, é como se fosse um. Engraçado. É como se fosse um manequim que ganhou vida. Ah, tá. Parece tão distante, sabe? É tão difícil entender, sabe? Que no momento em que ela se fractaliza, o que ela está gerando é o biológico ou é a consciência? A transformação. Aí que tá. É outra coisa. Ela é estranho. Porque ela está separando um pouco, tipo, Ah, ela é a programação, tipo isso? ela falou isso. Vamos entender melhor. Tá.
É uma palavra muito diferente. Quando você fala ela é a programação, Hum. você está definindo isso de um ponto de vista estrangeiro. Foi Tá. exatamente essa frase que ela falou. Tá. Acho que você é, quis. Eu entendi o que você quis dizer. Deixa eu ver com ela, peraí. Tá. Esta programação não está pegada aos átomos. Ela determina processos. A origem atômica é diferente. Entendi. De certo modo, os processos se sobrepõem A gente pode chamar então que o que você cria é necessidade. de uma transformação específica. É, então passa-se a eles passam a se organizar para cumprir essa necessidade através da consciência deles, ou isso é através da consciência deles induzido por aquilo que é a fractalização de você, é isso, né? Você entendeu? É, É um comando. é um comando, mas quem cumpre aquilo ainda é um pequeno pedaço de consciência presente naquelas partículas. Mas é quase automático. Não tem livre-arbítrio, não tem nada. Absolutamente nenhum. Então acho que eu entendi. A matéria sem coordenação não é matéria. Uhum. Porque como não tem consciência, ela ficaria estática e quase que inexistente, como a gente falou. De certo modo, sim. Ela não funcionaria ao propósito. Não teria nem por que existir. Né? Podemos finalizar aqui. Muito bem, então. Deu certo. E o nome? Qual nome a gente utiliza? Esquisito. Araçá. Eu achei. Não é uma fruta isso? Araçá? Eu acho que é engraçado. Eu não faço ideia, vou até pesquisar aqui. Ela falou foi só uma escolha arbitrária. Foi só. Tá bom. Ei. É uma fruta. Posso explicar um pouco isso antes de. Ah, Uma das minhas funções é justamente o aparecimento de fontes de nutrição. tá. É isso. Entendi. Agradeço. Também nós agradecemos. Foi.